Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui para a nossa devocional. E como você sabe que nosso canal Bate-Papo Contato, ou seja, Bate-Papo comigo, estamos fazendo uma série sobre Filipenses, com título, né? Filipenses, alegria em meio ao sofrimento. Mas antes da gente ir para a nossa devocional, do compartilhar aqui a palavra, eu gostaria de pedir que você possa se inscrever no meu canal, caso você não é um inscrito, que você possa compartilhar com seus amigos, seus familiares, essa devocional, este vídeo. Comente, curta, mande suas dúvidas aqui no canal, mande suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, mande, terei o maior prazer de responder para vocês. E divulgue aí para os seus amigos, né? Vamos espalhar o reino de Deus. Nosso objetivo, a nossa meta é divulgar o Evangelho de forma verdadeira, santa e ímpar. Então vamos lá para a nossa devocional. Nossa devocional se encontra hoje em Filipenses 1, versículo 13 e 14. Filipenses 1, versículo 13 e 14. Está na tela aí para nós. Como resultado, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. O tema que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte: pregação com ousadia e destemor. Pregação com ousadia e destemor. Eu quero pedir um pouquinho de desculpa para vocês, que eu estou um pouco gripado, então dá uma falhada aqui. Então vamos lá. Talvez você está com alguma versão, talvez você está com a versão revista atualizada, revista corrigida, vai falar guarda pretoriana, né? A guarda do palácio, em vez de falar guarda do palácio, guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda do Império Romano, né? Era o esquadrão de elite do Império, do Imperador César, né? E dos demais imperadores de Roma, né? Só um ponto para a gente destacar aqui, né? Então, quando o Paulo fala isso, você pode perceber que parece que é uma continuidade do nosso texto anterior. Realmente eu quebrei, mas é uma continuidade. Então, versículo 12, quando nós lemos na devocional passada, fala o seguinte: que Paulo estava preso e isso impedia que ele pregasse o evangelho, mas ele estava feliz com as adversidades. Basicamente, era esse o texto que nós lemos, né? E nós comentamos um pouquinho, batemos um papo sobre as adversidades que acontecem, né? No nosso dia a dia, as percas, as coisas que nos entristecem, e por aí vai. Esse foi o nosso bate-papo, praticamente. Esse foi o tema central do nosso bate-papo. Hoje, eu quero falar sobre pregação, com ousadia e destemor. Então, veja só. Lembra que eu falei na devocional passada que Paulo estava preso e ele não podia, obviamente, pregar, pregar o evangelho para as demais pessoas, para os irmãos de outras cidades, ali, Corinto, Éfeso, embora ele já tinha passado ali por essas cidades, ele não podia voltar, por exemplo, né? Vamos dizer assim, ele não poderia voltar, porque estava preso. Então, o que que ele fez? Ele mandou cartas para essa, que nem a igreja de Filipenses, como nós vimos lá nos primeiros vídeos, ela se encontra em Atos capítulo 16, né? Mas Paulo aqui, ele está falando para nós que nós somos chamados para pregar o evangelho. Mas nós somos chamados para pregar o evangelho de forma com ousadia e destemor, sem medo de nada, com ousadia, com coração, não é verdade? O exemplo de Paulo é tão latente que os filipenses pregavam o evangelho sem temer a nada e assim a
até os guardas de Roma conhecem a Cristo, ouvem falar do Salvador. Então, para você entender o contexto aqui, vamos entrar no contexto. Imagine assim, quando o Paulo fala que ele estava com a guarda pretoriana, ele tinha era um turno de 2 a 3 turnos que se mudavam os guardas. Então, por exemplo, o Paulo ele era algemado com um guarda de um lado, um guarda do outro, do lado direito, do lado esquerdo. E era 2 ou 3 turnos que fazia essa troca. Então, durante 2 anos, durante 1 ano a 2 anos que foi essa prisão, todos os guardas ouviram falar de Jesus Cristo. E Paulo pregava com ousadia e destemor, pregava sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre os milagres de Cristo, né? Detalhe, Paulo poderia ser morto a qualquer momento ali também. Apesar de que nem eu falei na devocional passada. Era uma prisão religiosa ali, Roma prendeu, mas era uma questão religiosa, não era uma questão política. Paulo podia ser morto ali a qualquer momento. Mas Paulo pregava. E o que que aconteceu? Uma vez que Paulo estava preso, o que que os filipenses começaram a fazer? Começaram a pregar o evangelho. Já que Paulo não podia, ele saiu, a igreja de Filipos saiu para pregar o evangelho. Então, nós vemos uma coisa bastante interessante aqui. Quando o pastor, o líder, ele é preso, a igreja se movimenta. Deus faz com que a igreja se movimente para pregar o evangelho, porque há pessoas que necessitam ouvir desse amor, ouvir dessa graça, como é, falamos tanto, cantamos tanto. Então, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo preso escreve cartas e prega para os guardas, e vemos a igreja saindo do seu conforto e pregando o evangelho. Isso que é uma coisa bastante interessante. E ali era um período de perseguição dos cristãos. Não estamos falando essa realidade, embora está chegando aos poucos aqui no nosso país, no Brasil, mas hoje você é livre. Você é livre para sair com a Bíblia, para ler um texto em qualquer lugar. Você pode pegar a Bíblia e ler na praça, num parque, no shopping. Você é livre para isso. Ninguém vai te prender por causa que você está lendo uma Bíblia, num ambiente público. Você pode ir na casa de alguém, de um parente, de um amigo, ler um texto, compartilhar do que Cristo está fazendo, fazendo na sua vida, na vida da sua família. Você é livre para isso. Teu parente, teu amigo, teu colega de trabalho, você não vai ser preso por isso. O máximo que vai ser, talvez o pessoal não vai querer ouvir. Aí é um outro papo, mas você está livre para fazer isso. E a pergunta que fica, logicamente, a lição que nós temos que tirar, o que que nós temos feito com esse evangelho? Se Paulo, mesmo perseguido, se Paulo, mesmo correndo todos os riscos de ser morto, essa igreja em meio à perseguição pregava, nós que não temos perseguições diretas, né? O que que estamos fazendo com esse evangelho que nós recebemos? Estamos pregando, estamos levando para outras pessoas, como Jesus ensinou em Marcos 16, 15, nos foi ensinado, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Estamos sendo um exemplo de evangelistas, ou muitas vezes nós não estamos interessados na pregação do evangelho, não estamos querendo divulgar ao mundo que somos cristãos, não estamos vivendo essa verdade. Como é que nós temos sido nessa área? Por exemplo, eu aqui, eu falando com vocês, estou, de alguma forma, divulgando o Evangelho. Tem vários meios de divulgar o Evangelho, não somente falar propriamente. Por exemplo, eu tenho vergonha de falar pessoalmente com pessoas. Eu tenho que achar outros meios. Eu mando mensagem no WhatsApp, compartilho o que Deus tem feito na minha vida, aqui no canal, aqui no Bate-Papo Contato, entendeu? Eu compartilho isso. Cada um de nós que recebemos Cristo como Salvador, nós temos que divulgar de alguma forma.
A pergunta é: estamos fazendo com ousadia, sem ter medo, sem temer talvez uma demissão na empresa, sem ser, estamos pregando na nossa faculdade, na nossa escola, sem ter medo do bullying, da zombaria que os nossos colegas, amigos vão fazer com nós, porque nós somos cristãos, somos pessoas diferentes, que queremos trazer luz para eles. Como é que tem sido? Então, o meu desejo, finalizando essa devocional, é que nós possamos pregar o Evangelho com muita ousadia, sem medo, com muito destemor, independente onde nós estivermos, que nós possamos pregar com palavras, com a nossa vida, que a nossa vida reflita Cristo, nossa vida reflita Cristo. E dessa forma, talvez você fale assim: ai, César, eu tenho vergonha, não tem problema, pregue de outra forma, pregue com sua vida, pregue compartilhando textos bíblicos, pregue pegando pregações, espalhe a pregação ou pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, pelo YouTube. Hoje nós temos facilidade de pregar o Evangelho. Esse é o momento de pregar o Evangelho. Te convido a fazer isso, com ousadia e com destemor. Vamos orar? Pai, queremos agradecer mais uma vez pelo ensino de Paulo, que mesmo preso, mesmo no Império Romano, sendo perseguido, mesmo aquela igreja de Filipos, que era uma colônia romana, aqueles amados irmãos poderiam ser perseguidos, podia ser preso, sofrer sanções, multas, com toda a ousadia e destemor, pregou o evangelho. E esse evangelho chegou até nós, graças a ti primeiramente e graças a esses pregadores, graças a essas pessoas que decidiram trazer a boa nova para o Ocidente, onde nós estamos inseridos, onde está inserido a Europa, os Estados Unidos, o Brasil e tantos outros países, Pai. Agradecemos e que o Senhor possa nos encorajar, que o Senhor possa nos ajudar a pregar esse evangelho, o evangelho ímpar, o evangelho puro, o evangelho sem adulteração, o evangelho que vem somente da Escritura, Pai. Esteja com cada um que está me ouvindo e nos capacite cada dia, Pai, para levar essas boas novas para outras pessoas, meu Pai, que estão sofrendo e necessitam ouvir do teu amor, necessita de salvação. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. A você que me acompanha, divulgue esses vídeos, divulgue essa série, compartilhe. A você que ainda não me acompanha, me siga, se inscreva no meu canal, é gratuito. Compartilhe também. Nós temos séries sobre família, séries sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Está todos aí no canal, no Bate-Papo Contato. E vamos em frente. Vamos pregar esse evangelho. Que Deus abençoe e até a nossa próxima devocional.